Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos numa série de reflexões a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Estamos estudando algumas verdades essenciais para essa jornada de fé em busca da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos trabalhando então o tema Deus age por nosso intermédio. O que nós precisamos entender a respeito de quando e como Deus vai nos usar para ou nos chamar para nos juntarmos a alguma obra que Ele esteja fazendo ao nosso redor. Primeiro, Ele vai nos conduzir à maturidade. Por isso, às vezes, nós temos a sensação que Deus está indo devagar demais na obra que Ele está realizando em nossas vidas. O que nós precisamos fazer é permitir que Deus leve o tempo ou use o tempo que for necessário para este preparo. Sabemos que uma grama que está aqui hoje, amanhã ela já pode não estar. Ela não requer muito tempo para amadurecer. Já uma árvore frondosa que atravessa gerações, ela requer mais tempo para crescer e amadurecer. Deus, Ele se preocupa com a nossa vida não só por esse tempo, mas por toda a eternidade. Permita que Ele use todo o tempo que for necessário para dar à sua vida a forma necessária para que Ele possa, então, atingir os seus propósitos através dela. Responsabilidades maiores requerem mais tempo ou um longo tempo de preparação. Mas posso estar perguntando em meu coração por que Deus não me dá uma responsabilidade maior? Deus poderia lhe dizer o seguinte: você está pedindo para envolvê-lo em meus grandes movimentos, mas estou tentando simplesmente ensinar a você crer em mim. Não posso dar-lhe uma responsabilidade maior ainda. Deus primeiro, Ele tem que lançar um alicerce firme em nossas vidas antes de prepararmos para maiores compromissos. Precisamos ser alicerçados, precisamos crer em Deus. Será que você já disse algo como: Senhor, se me deres uma tarefa realmente importante, vou servir-te de todo o meu coração? Deus, Ele pode ter respondido: eu realmente quero dar, mas eu ainda não posso. Se o fizestes, não conseguiria sair-se bem. Não quero que você mesmo se decepcione porque você ainda não está preparado. Então você pode estar argumentando: Senhor, eu sou capaz de enfrentar qualquer responsabilidade. Pode me usar. Você lembra de algum discípulo que pensou que poderia assumir uma responsabilidade maior do que aquele que ele estava preparado? Nós temos sim, nós temos Pedro. No dia anterior à crucificação de Jesus, Pedro disse o seguinte lá em Lucas capítulo 22, versículos 33 e 34. Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. E Jesus respondeu: digo-te, Pedro, que não cantarás ou julgá-lo antes que 3 vezes tenha você me negado que me conheces. Será que ele sabe o que você também faria? Confie nele. Não insista com Deus para lhe dar alguma coisa para a qual você não esteja ainda preparado, pois isso pode levá-lo à ruína. Deus está sempre interessado em cumprir os seus propósitos do reino de Deus em nós.
e ele nos dará todas as tarefas para as quais ele sabe que nós já estamos preparados. Deus quer orientar a nossa vida e nós precisamos dar o tempo necessário para ele fazer isso. Nós sabemos, como diz próprio Jesus, o servo não diz ao seu mestre que tipo de tarefa está precisando. O servo, ele aguarda o que seu mestre lhe dê a tarefa. Ele aguarda que seu mestre lhe dê a tarefa. Seja paciente, então, espere. Espere no Senhor. Não deveria ser para nós um tempo ocioso. Deixe Deus usar os tempos de espera para moldar o seu caráter. Deixe Ele usar este tempo necessário para purificar a sua vida e fazer você um vaso limpo, um vaso de honra para o seu serviço. Qualquer responsabilidade que nos seja dada por Deus sempre será muito importante. Então, quando nós obedecemos a Deus, Ele nos prepara para o desempenho daquela tarefa que nos cabe perfeitamente neste tempo e da forma que hoje eu estou habilitado ou equipado. No entanto, qualquer tarefa que seja entregue pelo Criador do universo é uma tarefa importante. Não use os padrões do mundo para medir a importância ou o valor de determinada tarefa a ser desempenhada por você. Uma outra questão que sempre surge na mente e no coração de um servo é: quando obedeço, muitas vezes as portas se fecham. O que isso pode significar? Suponhamos que você sinta a chamada de Deus para desempenhar certa tarefa ou para ir para determinado lugar, e você começa então a tomar as suas providências para atender o chamado e tudo começa a dar errado. Frequentemente as pessoas dizem mais ou menos assim: bem, eu acho que isso não era a vontade de Deus. Deus chama cada um de nós para um relacionamento pessoal com Ele. Então, nós temos que ter muito cuidado em interpretar as circunstâncias. Muitas vezes nós podemos chegar a conclusões apressadas, pois Deus está nos conduzindo a uma determinada direção, a fim de nos dizer o que Ele está para fazer. Então, não precisamos adivinhar o que Deus tem, Ele quer nos mostrar o que Ele quer fazer. Por isso, nós precisamos seguir a lógica de Deus e não o nosso raciocínio. Temos a tendência de abandonar muitas vezes o nosso relacionamento com Deus e fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Não faça isso. Na maioria das vezes, Deus nos convoca ou nos dá uma orientação. A chamada nunca é o que quer que você faça para Ele. Geralmente, Ele diz o que Ele quer fazer no lugar aonde você se encontra. Uma vez, Deus disse a Paulo que estava para alcançar os gentios por intermédio dele. Deus, e não Paulo, ia alcançar os gentios. Paulo começou a ir em uma direção, mas o Espírito Santo o impeliu para outro. Temos lá em Atos 16, de 6 a 10. Ele tentou ir em uma direção e novamente o Espírito Santo dele impeliu para outra direção. Mas qual era, na verdade, o plano original de Deus? Alcançar os gentios. Qual era o problema de Paulo? Ele estava procurando descobrir o que fazer e a porta da oportunidade se fechou. A porta se fechou. Não, Deus estava procurando dizer: ouça, Paulo, vá até Troade, espere ali até que eu lhe diga aonde você deve ir. Antes de sair, precisa ter claro a chamada de Deus
Esclareça aquilo que Deus disse. Não pense que Deus se equivocou. Primeiro, tenha certeza de que Deus já lhe disse o que Ele quer fazer através da sua vida e em qual lugar Ele quer usar você. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Espere o tempo de Deus.